Este é o IG Plus Entrevista e hoje vamos falar com um dos principais ícones, vamos falar sobre um dos principais ícones da cidade de São Paulo. O primeiro, na verdade, fundado em 1554, na então São Paulo de Piratininga. Estamos falando do Pátio do Colégio, principal marco da maior cidade da América Latina. E para falar sobre isso, temos o privilégio de receber nesta edição Padre Carlos Alberto Contieri, diretor do Complexo Histórico, Cultural e Religioso. Padre, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Muito obrigado a você, Carla. Um grande agradecimento a toda a Abralimp. Padre, nós temos muito interesse em saber um pouco mais sobre a nossa história. Afinal de contas, todos nós fomos estudante um dia e aprendemos lá nas aulas de história sobre a fundação da cidade de São Paulo. E ela remonta justamente ao pátio do colégio. Como é a sua experiência à frente deste importante marco cultural e histórico da nossa cidade? Olha, Carla, antes de responder propriamente essa pergunta, eu diria assim, a cidade de São Paulo é das poucas, ou única cidade no mundo que sabe exatamente onde nasceu, não é? A cidade de São Paulo nasceu aqui, na verdade, de uma obra apostólica da Companhia de Jesus. A cidade de São Paulo é certamente a única cidade no mundo que nasceu de uma escola, não é? Foi a partir do Colégio de São Paulo de Piratininga que em torno dele foi se formando um aldeamento, uma vila e finalmente essa grande cidade de São Paulo. Bom, estar aqui para mim eu responderia com três afirmações. É, em primeiro lugar, uma bênção, literalmente, uma bênção. Uma bênção porque a gente sabe que nós dependemos dos que nos precederam para estar onde nós estamos. Uma bênção porque nós podemos e retemos aqui a memória que nós chamamos material e imaterial, não só da história da cidade de São Paulo, mas da cultura. Na verdade, os jesuítas foram os grandes responsáveis em muitas coisas do que nós sabemos, não é? Da fauna e da flora do Planalto de Piratininga e de todo o Brasil, inclusive da geografia do Brasil. Você sabe que, inclusive, o primeiro cartógrafo, na verdade, brasileiro, foi um jesuíta, ou um cartógrafo das terras brasileiras, foi um jesuíta. Portanto, os jesuítas foram produtores de grandes documentos, na verdade, que souberam descrever com precisão esse conjunto de coisas que eu acabo de lhes dizer. Portanto, é uma bênção estar aqui, ser guardião desse patrimônio, né, material e imaterial. É, ao mesmo tempo, uma responsabilidade, pois a nós, né, de podermos manter viva essa memória. Mantermos viva essa memória, promover e divulgar essa memória, porque, como vocês muito bem sabem, um povo sem memória, sem referências históricas, não tem um futuro promissor. Em terceiro lugar, eu diria que é um grande desafio estar aqui, na verdade, de levar essa obra adiante, diante de um cenário, não é? Não só particular, eu diria assim, da nossa cidade, mas num cenário nacional em que a memória conta tão pouco, em que a história não tem o lugar que devia ter, como tem, como nós chamamos, no velho mundo,
Então, é um grande desafio, nós, de fato, é um grande desafio à criatividade, não é? Ao empenho de nós tornarmos essa memória não simplesmente algo do passado, mas permitir que a memória ilumine o nosso presente. Eu só posso agradecê-lo por suas colocações, porque ela reaviva em nossas memórias. Eu nem me lembrava disso, para ser muito sincera, que tudo começou com um colégio, com uma escola. E isso nos Exato. faz acreditar, então, que nós temos uma boa origem, sim. E essa preocupação com o ensinamento e com a cultura, desde sempre faz parte da nossa história, está Exatamente. na nossa herança. A gente só se esquece disso. Muito obrigada por nos reavivar a memória, para que a gente tenha orgulho disso, de sabermos, sim, que nós temos uma origem muito bem definida, como o senhor disse, porque é verdade, ao redor do mundo, muitas cidades não têm essa clareza, essa definição de onde começou, e nós temos uma história muito bonita, que está, sim, ligada ao conhecimento. Exatamente. E aí eu aproveito para perguntar para o senhor, porque a gente conhece o complexo pátio do colégio, mas na maioria das pessoas a percepção é de que é só ele apenas. E eu gostaria que o senhor esclarecesse, porque há outros braços também. Conte-nos sobre eles, por favor. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é bom esclarecer, é verdade, o pátio do colégio tem outras unidades, né? Então, em primeiro lugar, aqui mesmo no pátio do colégio, nós temos a igreja, o museu e uma biblioteca especializada em história, não é? Com quase 20 mil volumes e muitos documentos, na verdade, do século XVI. Essa é a primeira coisa. Depois, ligado ao pátio do colégio, nós temos também o Embu das Artes, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, com a residência anexa dos jesuítas, e também lá é um museu, e também a cidade do Embu nasceu a partir desta obra dos jesuítas, que, na verdade, no século XVI, século XVII, era uma espécie de ateliê que produzia arte sacra para a missão. Naquele lugar, reunido num único espaço, nós temos o maior acervo de arte de roca do nosso país. Arte de roca são aquelas artes articuláveis que eram utilizados para catequese, nas procissões e assim por diante. Né? Portanto, é isso que nós temos lá. Entende? No Embu das Artes. Então, um complexo. Além disso, no Embu também, nós temos o que eu poderia dizer a você, Carla, e a todos os da Abralimp, nós temos o braço social do pátio do colégio, que é o OCA, as Oficinas Culturais Anchieta, não é? Que são o quê? São oficinas oferecidas a adolescentes no contra-escola, oficinas de arte, com uma preocupação de oferecer às crianças, não só de ocupar o tempo, essa é uma dimensão, mas oferecer às crianças a possibilidade de continuar a vocação do Embu das Artes, que é a cultura, a arte propriamente dita. E mais ainda, abrir para aquelas crianças pobres da periferia do Embu. O Embu já é uma periferia, não obstante ser uma cidade histórica, mas há gente que estão na periferia da periferia. É oferecer a esses adolescentes a possibilidade de enxergar que para eles há um futuro e que para ninguém a rua sem saída. O senhor disse isso, dessas iniciativas da OCA. Além dessa, existem outras iniciativas mantidas pelo complexo, ou essa é a principal? O braço social, essas são as principais. E quantos jovens são atendidos, padre? Quase 200. Quase 200. Entendi. Quase. E preferencialmente jovens dessa região do Embu das Artes? Sobretudo do Embu das Artes. Sobretudo do Embu das Artes, porque, como você sabe, Carla, é muito difícil o deslocamento. Né? E mesmo assim, para que as crianças possam ir até o OCA, a nossa unidade lá social,
nós temos vans, não é verdade? Nós alugamos vans, senão as crianças sequer têm recursos para pegar o ônibus e ir até lá, né? Então, as nossas vans, as vans que nós alugamos, elas pegam as crianças em determinados pontos da cidade, o mais próximo possível da casa delas, levam até o OCA, e do OCA, de fato, conduzem as crianças de retorno à casa no mesmo lugar em que elas foram pegas, para irem até o projeto. Padre, como é que empresas e profissionais podem colaborar com essa iniciativa? Porque são 200 jovens, né? 200 crianças que são o futuro. Como é que isso pode ser feito? Como é que a gente pode colaborar com a iniciativa? De muitas formas, Carla, de muitas formas. Não é? A Abralimp mesmo, através do seu presidente, o David, está vendo a possibilidade de nos ajudar, por exemplo, com material para a gente poder manter a limpeza, né, do nosso espaço. Eu acho que essa é uma possibilidade, que as empresas associadas, né, ligadas à Abralimp, possam nos ajudar a manter esse projeto com essa iniciativa daquilo que lhes é próprio, com o know-how que vocês têm de limpeza e, quem sabe, concurso, além de nos ajudar com o material, quem sabe concursos também para os pais dos nossos atendidos, de tal maneira que eles possam também ter fundos, não é, para suas famílias ter um futuro. Depois, Carla, uma outra possibilidade é nos ajudar com bens de primeira necessidade para que a gente possa continuar ajudando a sustentar as famílias, como é o caso de cestas básicas. Na verdade, as cestas básicas, por exemplo, nesse período da pandemia, em que as crianças estão também home office, não é? Nós temos distribuído cestas básicas para todas as famílias, porque muitas delas não têm condições de oferecer aos seus filhos 3 refeições por dia. Então, nós temos feito, através de várias campanhas, a comunidade que se reúne na missa do pátio do colégio, aos domingos, nos ajuda muito nisso, sustenta muito dessas cestas básicas. Então, essa é outra maneira também de nos ajudar, na verdade, a ter cestas básicas, porque a maioria das famílias não tem condições, como eu disse, repito, de ter 3 refeições por dia. E a outra questão, Carla, eu acho que é um terceiro braço, Carla, que há uma possibilidade de ajudar, né, e as empresas que o desejarem, é também nos ajudar financeiramente para que a gente possa manter, não é, os professores, os tutores, não é, o corpo profissional que nos auxilie para que a gente possa oferecer o melhor para os nossos jovens. Queria acrescentar que lá também nós temos uma oficina de patchwork para as mães das crianças, entende? Para que elas também possam, através do seu trabalho, não é, conseguir uma renda, não é, e melhorar a questão de sustentabilidade, de sustento propriamente dito de sua família. Vamos deixar depois, então, ao final, um caminho para que isso seja concretizado, porque ajudar é tudo de melhor que a gente pode fazer. Estender a mão talvez seja o melhor ato que a gente possa fazer. E o senhor acabou de citar aí a Abralimp. Recentemente, a Abralimp e alguns associados estiveram aí no pátio do colégio para uma ação de higienização do complexo. Eu gostaria que o senhor nos contasse como é que foi essa experiência, porque além do processo de limpeza em si, houve também a instrução de como deve ser feito, quais são os corretos protocolos, enfim, compartilhamos também um pouquinho do nosso conhecimento específico da limpeza profissional, para que vocês possam manter este importante legado. E como é que foi essa experiência? Então, em primeiro lugar, eu descreveria essa experiência como uma experiência extraordinária de solidariedade e de corresponsabilidade, né? Eu diria, né? Extraordinário.
nos dias em que esse grupo de empresas ligados à Abralimp esteve aqui, foi uma experiência de convívio extraordinária, né? Quer dizer, tornou o nosso espaço ainda mais belo. Eu acho que essa é a questão, né? Tornou mesmo, porque é um trabalho, o trabalho feito, um trabalho de qualidade profissional extraordinária, mas essa qualidade profissional extraordinária é o que eu senti, ela foi potencializada pelo amor e pelo carinho com o qual as pessoas fizeram as coisas. Depois, ligado a isso, a tudo que nós recebemos, e temos recebido, não é? Continuamos a receber. Além de tudo isso, Carla, a instrução dada nos ajudou a racionalizar, na verdade, o cuidado com esse espaço, a racionalizar, a profissionalizar também, desde o nosso ponto de vista, né, o cuidado com com o nosso espaço, para poder melhor receber as pessoas, certamente. E, certamente, nos ajudou a fazer um trabalho no que diz respeito à limpeza, à higienização, de melhor qualidade, com produtos mais adequados, né? Com equipamentos que podem realmente tornar o trabalho mais eficiente, de maior e melhor qualidade, certamente. Então, uma experiência de solidariedade, de corresponsabilidade. Você sabe. Sabe que é uma alegria muito grande ouvir do senhor esse depoimento, porque o objetivo é justamente esse: compartilhar o conhecimento do mercado profissional de limpeza e auxiliar, porque a limpeza é, antes de tudo, saúde. E é justamente para proporcionar ambientes agradáveis que ela faz toda a diferença. É uma alegria muito grande ouvir esse seu depoimento. Não, e é verdadeiro e de coração. Se tem uma coisa que eu agradeço profundamente a Deus todo dia, porque esse trabalho e essa parceria tem continuado, não é? É agradecer vocês, né, de coração, e agradecer a Deus ter possibilitado esse nosso encontro com esses mistérios que vão acontecendo na vida humana. Não há acaso nisso, não há coincidência nisso. Há muita providência, isso sim. Providência divina que chega no melhor momento, quando a gente precisa, não é? E no momento de tanta dificuldade como o causado por essa terrível pandemia que ainda continua a nos assustar, não é verdade? Com certeza. Mas a gente vai falar da pandemia daqui a pouco. Antes disso, eu gostaria de relacionar, assim como os jesuítas, que sempre tiveram por meta a educação, a Abralimp também tem essa preocupação, afinal de contas, é a ponta do mercado de trabalho que movimenta esse setor. E esse profissional precisa de respeito, carinho, atenção e conhecimento. Daí a importância dada ao braço educacional que a une a Abralimp, justamente para valorizar o profissional e ser humano. E então eu aproveito para pedir ao senhor para construir então um paralelo entre a história e o presente, já que vocês também trabalham essa ponta que precisa tanto desse apoio e desse discernimento, dessa orientação. Como é isso, então, alinhar o nosso conhecimento, alinhavá-lo ao passado, para que a gente possa escrever o presente? Carla, eu responderia desta maneira: não haverá mundo melhor sem educação. Sem compreender com, pelo menos, relativa profundidade
a nossa vida e o que acontece no mundo, nós não iremos construir um mundo melhor para todos. Ademais, a educação, o cuidado com a educação dos nossos jovens, de quem quer que seja, é o reconhecimento da dignidade da pessoa. Na verdade, o grande reconhecimento da dignidade da pessoa. Portanto, Carla, eu acho que essa iniciativa, da qual a gente precisa fazer um esforço gigantesco para manter, deve ser a convicção que nos une, seja lá qual for o braço da educação. Mas lembrar disso, para nós podermos ter um mundo melhor, nós precisamos ter um povo educado, no sentido pedagógico do termo. Nós precisamos ter um povo instruído. A educação é o que emancipa as pessoas, não é verdade? É o que emancipa as pessoas, o que valoriza as pessoas, o que eleva a autoestima das pessoas. A maior diferença entre as pessoas não é tanto, e o que mais talvez envergonhe uma pessoa, não é o desnível socioeconômico, que nós precisamos encurtar sempre esse abismo, mas o que mais constrange uma pessoa é a sua defasagem cultural, não é? A sua dificuldade de ter acesso à educação. Portanto, de parte e outra, seja lá onde nós estivermos, nós pudermos trabalhar para uma ampla democratização da educação, de uma ampla democratização das oportunidades, sobretudo que diz respeito à educação, nós certamente, com esse empenho, nós estaremos contribuindo para que o mundo de amanhã, não é, seja melhor. Portanto, eu vou repetir, não existe um mundo melhor sem a gente compreender o mundo que nós vivemos. O que nos dá essa possibilidade é a educação. Só posso agradecer mais uma vez suas sábias e estimulantes palavras e pedir em nome de toda a audiência que nos acompanha, de coração aberto, para nos responder uma pergunta que há muito vem nos angustiando. Talvez o Senhor, com seu conhecimento e diante da sua fé, possa nos dar também um alento para isso. O que podemos esperar, Padre Carlos, quando a pandemia acabar? O que teremos pela frente? Eu sei que é uma pergunta muito capciosa, é uma pergunta muito abrangente, mas todos nós trazemos no coração esta angústia, e talvez o Senhor seja uma pessoa que possa nos dar um alento. Eu vou fazer uma afirmação paradoxal, não é verdade? Neste momento de profunda crise que nós vivemos, não é só uma crise sanitária. Nós vivemos hoje uma crise de sentido, uma crise de confiança em nós mesmos, de confiança nos outros, de confiança no futuro, não é verdade? Nesse momento, eu poderia dizer, a única certeza que nós temos é a de não ter certeza de nada. A única certeza que nós temos neste momento é a incerteza. Nós não sabemos o que será o amanhã. E nós não sabemos como nós sairemos desta crise sanitária. Sairemos melhor? A resposta não é evidente, Carla. Mas eu diria assim, na verdade, se isso é um fato, há um outro lado do paradoxo, que é de esperança, não é? O que nós podemos esperar de amanhã depende de nós. Depende de nós. Depende de nós compreendermos duas coisas básicas. De que, em primeiro lugar, a vida humana é o maior valor que nós temos. Essa é a primeira questão, não é? É o maior valor que nós temos, e todos nós, onde quer que nós estejamos,
seja lá que trabalho nós façamos, nós precisamos promover, proteger a vida humana. Essa é a primeira coisa, não é? Que vai fazer com que o nosso futuro seja de esperança. Em segundo lugar, e que nós saiamos da incerteza. Em segundo lugar, nós precisamos de cooperação. Como nós falamos no início dessa entrevista, nós precisamos dizer que isolados nós não podemos nada. A cooperação vai fazer com que a gente saia da incerteza. Não é? E, neste sentido, pela cooperação, a crise será para nós uma oportunidade, né, de dizer que a minha vida, a sua vida, depende do outro. Na verdade, mais do que nunca. Então, essa cooperação, e que um país precisa do outro, mais do que nunca. Na verdade, porque se um país não está bem, ele ameaça o outro país e assim por diante. Sem cooperação, nós não poderemos. Depois, eu acho que nós precisamos, Carla, de uma outra componente que é a nossa condição de viver nesse mundo. A nossa condição de seres humanos neste mundo é esperar. A esperança é um componente fundamental. Mas aqui eu acho que é importante nós superarmos uma visão simplista da esperança. A visão simplista da esperança é quando a gente tem uma pessoa que vem relatar um problema para a gente e a gente diz, olha, tenha paciência, porque amanhã será um outro dia. Essa é uma visão simplista da esperança. Na verdade, que amanhã será um outro dia, basta virar o calendário. Na verdade, nós sabemos, não é? Então, essa é uma visão simplista, não é? De quem talvez não tenha muito o que dizer. Toda esperança tem um conteúdo. O que nós precisamos definir? O que é que nós queremos esperar? Qual é o conteúdo da nossa esperança? Né? E eu acho que o conteúdo da nossa esperança, e eu acho que todos nós partilhamos disso, é que as pessoas tenham uma condição digna de vida, e realizem aquilo que é a vocação originária de todo ser humano, que é a felicidade. Ser feliz. Enquanto tiver um ser humano infeliz, a minha felicidade será incompleta. Portanto, nós precisamos definir, e ninguém tem, Carla, ninguém tem a cátedra do saber para definir sozinho o conteúdo da esperança. Nós precisamos nos assentar, todas as pessoas, instituições de boa vontade, o que nós queremos para o amanhã de nossas vidas. Portanto, para resumir a minha resposta, eu diria, hoje, na verdade, a única certeza que nós temos é a incerteza. Nós não sabemos o que será o dia de amanhã. No entanto, esse momento de crise pode ser uma oportunidade para que a gente resgate aqueles valores, na verdade, aqueles valores que façam e que podem fazer com que a nossa vida humana não seja uma rua sem saída, não é? Como é a esperança, a solidariedade, a cooperação, o amor que faz a gente promover a vida humana e fazer com que o outro seja mais importante do que eu mesmo. Ontem, não é? Nesses dias, ontem em particular, eu lembrava de uma frase de Santa Teresa de Calcutá, mais conhecida como Madre Teresa de Calcutá. Ela diz, o meu trabalho é muito simples. Eu ponho um pão nas mesas e partilho esse pão com as pessoas. É isso. Entende? Talvez esse seja o conteúdo da nossa experiência, da nossa esperança. Nós precisamos partilhar. Nós precisamos partilhar. Nós precisamos ser solidários. Na verdade, partilhar, oferecer daquilo que é nosso, não é? Daquilo que eu tenho, não é? Para que o outro seja aliviado, para que o outro seja iluminado,
para que o outro tenha esperança e para que ele tenha a possibilidade de uma vida digna. É isso, pôr pão sobre a mesa e partilhar. Esse pão pode ter muitos nomes e pode ter muitos componentes, como todo pão tem muito ingrediente. Padre, eu ouviria o senhor o resto do dia, mas eu vou resumir a minha sensação, que talvez seja a da nossa audiência, ao ouvir suas sábias palavras. Obrigado. Um banho revigorante, alma lavada, essa injeção de ânimo, talvez seja o que a gente esteja precisando de fato para lembrar que precisamos compartilhar. É isso. Simples assim, né? É simples assim. Simples assim. É verdade. Padre, adorei a nossa conversa de coração, com toda a minha sinceridade. Adorei ouvi-lo. Sei que esta conversa, esta entrevista, vai servir também como uma injeção de ânimo para muita gente. Esses chacoalhões que a vida nos dá são providenciais, talvez para que a gente saia da zona de conforto e enxergue o que realmente precisa. É verdade, Carla. Eu que agradeço, para mim foi uma alegria, e eu acho exatamente isso, Carla, a você, a todos que terão oportunidade de nos ver, ouvir. O que nós precisamos mesmo, Carla, não importa onde nós estejamos, é nós construirmos juntos um verdadeiro humanismo. Entende? O humanismo. Nós precisamos recuperar isso e não permitir que o ser humano seja prisioneiro de si mesmo. Não é verdade? Porque, senão, quando o ser humano se deixar aprisionar por seu ego, acontecerá com ele como Narciso, admirando e amando demais a sua imagem refletida nas águas, morreu afogado. Não é? Nós precisamos superar isso, dizer, a minha vida, não é? Ela só tem sentido no encontro com o outro que é diferente de mim mesmo. Vou resumir num muito obrigada, Padre Carlos Alberto Contieri. Adorei nossa conversa. Sei que ela vai ser muito proveitosa também. Infelizmente, não podemos continuar proseando aqui o dia inteiro, porque há muito o que fazer e sei que a sua agenda é muito cheia, mas agradeço em nome da revista G Plus e da Abralimp o seu tempo, a sua disponibilidade e o seu carinho durante a nossa conversa. Eu que agradeço, Carla, eu agradeço a você, com quem eu estou conversando aqui, eu agradeço a Abralimp, assim como eu agradeço a todas as pessoas, não é, que certamente ouvirão a nossa mensagem, e oxalá essa nossa conversa possa ser verdadeiramente, ao menos, possa lançar alguma luz sobre as pessoas, não é verdade? Isso já está bom demais, se a gente alcançar, ainda que seja um facho de luz, não tem problema. Oxalá nós alcancemos isso, né? E, seja como for, o encontro é bom por si mesmo, não é verdade? Ainda que não houvesse nenhuma palavra, ele é bom por si mesmo. Então, eu agradeço. Muito obrigado. Será. Se Deus quiser, será. Essa conversa iluminada e inspiradora vai chegando ao fim. E eu agradeço mais uma vez o Padre Carlos Alberto Contieri, aos nossos patrocinadores Alfa, Inservice e Spartan. E para arrematar de forma sublime essa conversa tão bonita, eu escolhi uma frase do fundador da Companhia dos Jesuítas, Santo Inácio de Loyola, homem de palavras simples, justas, mas muito profundas, que diz assim: não é muito saber
que sacia e satisfaz a alma, mas o sentir e saborear internamente as coisas. Assim encerramos. Mais uma vez, muito obrigada, Padre. Obrigado a você, obrigado a Abralimp, muito obrigado a vocês pelo convite, muito obrigado. Me sinto muito honrado. Nós é que agradecemos.